Nesta edição do Universo Uno, nós convidamos a professora Márcia Moreno para comentar a arte fora das galerias. Ela está coordenando a Chicken Parade, um projeto do curso de Artes Visuais. Professora, seja bem-vinda ao nosso programa. Então, gostaria que a professora explicasse como que vai funcionar o Chicken Parade. Bom, na verdade, esse é um projeto que o curso de Artes Visuais tem pensado já há mais ou menos uns 4 anos atrás. Como é um projeto grandioso, podemos dizer assim, tanto na proporção, né, das próprias peças como financeiro. Então, esse ano a gente conseguiu parcerias para poder realmente efetivar esse projeto. Então, nós temos o apoio do curso de Artes Visuais, da área de Ciências Humanas e Jurídicas e também da Aurora Alimentos. Então, agora, esse ano, a gente está conseguindo realmente realizar o projeto. E onde que as obras vão ficar? Então, nós conseguimos a autorização, né, do município e nós vamos colocar elas no decorrer da Avenida Getúlio Vargas. Então, tem pontos estratégicos que a gente já mais ou menos demarcou. Então, por exemplo, aos fundos do shopping, mas tudo isso no canteiro central. Perto do Banco do Brasil, alguns pontos da avenida. E também nós vamos deixar 2 aqui na universidade. Sendo que uma, a gente não vai aplicar nenhum tipo de arte, a gente vai deixar a peça crua, para que o pessoal que for visitar depois o POP, né, possa então interferir nessa peça. É no dia do Mundo das Profissões, né? Isso. E aí, as obras no centro da cidade vão ser expostas qual dia? Então, agora dia 1º de setembro, nós vamos começar a pintar as peças grandes, que tem em torno de 1,51 metros de altura. E é o que tudo indica, dia 15 de setembro elas já estarão na avenida, né? As peças, as 8 peças estarão na cidade. E qual é o intuito, qual é a proposta da exposição? Bom, é mais ou menos a ideia da cow powered, né? Que é a das vacas, que a maioria das pessoas conhecem, né? Então, na verdade, a gente pensou o que a gente poderia trabalhar aqui em Chapecó. Até as pessoas nos perguntam por que não dos porcos, né? Porque também é uma relação muito grande com o município. Mas aí a gente pensou na questão das galinhas, até porque hoje o próprio município está sofrendo bastante, os criadores de aves estão sofrendo bastante até com a falta de alimento. Então, está tendo essa crise também nessa área, né? Então a gente pensou, bom, como é um foco bem pertinente, então a gente está trabalhando com a questão das galinhas por ser um grande comércio aqui da região. E uma vez a gente também já fez um trabalho voltado a essa questão das galinhas, ao transporte dessas galinhas. Então, na verdade, quase que é uma sequência de ações que o curso vem fazendo também, pensando na própria situação dos animais. Então, hoje se fala bastante em acessibilidade da arte para a população em geral. Por que é tão importante tirar a arte das galerias e levar para a rua? Na verdade, assim, hoje aqui no município a gente percebe que cresceu muito, inclusive, esses espaços, né? Até aqui na universidade a gente conseguiu inaugurar uma galeria que já vai fazer 2 anos, né? E mesmo assim a gente percebe que às vezes as pessoas sentem receio de entrar nesses espaços. Elas acham que elas têm que entrar nesses espaços e têm que entender o que elas estão vendo, porque se elas não entenderem, não está correto, elas não têm uma visão apropriada para ver uma exposição. E na verdade não é essa a intenção. Então, como elas estão com essa dificuldade, esse receio, a gente pega essas obras então e leva num espaço que obrigatoriamente você vai passar por ali, então você vai ver essas peças, né? Então ela não vai precisar vir até uma galeria ou um museu, um espaço desses para visualizar. Mas tem o intuito também de depois trazer essas pessoas para dentro da galeria? Com certeza, porque a ideia é fazer com que as pessoas percebam que a obra contemporânea hoje, ela não precisa simplesmente olhar e querer entender o que essa obra está querendo transmitir. O espectador tem toda a liberdade hoje de gostar ou não dessa obra, né? Então até tem uma fala muito interessante da Bia Medeiros, que é uma artista que já veio aqui trabalhar conosco no curso de artes, e ela disse que para ela a arte é aquilo que realmente a provoca de alguma forma. Então se alguma peça que a pessoa viu, alguma obra realmente tenha provocado algo, ela é uma obra de arte, mas ela precisa provocar. O espectador precisa sentir alguma sensação, ou de repulsa ou de aproximação. E a gente imagina que a das Chicken vai provocar bastante aproximação. E quando se fala então em conhecimento, em informação,
no enriquecimento das pessoas quanto a conteúdo, quanto a conhecimento mesmo, bagagem. Como que a arte se insere nesse processo de enriquecimento? Assim, o que a gente até tem falado às vezes para os nossos alunos e alunos de outros cursos que não são ligados diretamente a artes visuais, a gente sempre comenta o seguinte, que quanto maior o conhecimento que você tiver enquanto arte, você vai conseguir fazer uma conexão muito maior quando você vai a uma exposição. Quando você tem um conhecimento um pouco mais restrito, você faz uma conexão sim, mas ela não é tão abrangente quanto. Porque querendo ou não, a obra de arte hoje, principalmente, fica muito claro que o artista traz temas diretamente ligados ao cotidiano das pessoas, principalmente do próprio artista. Então, se você não tiver um conhecimento um pouco mais amplo do que está acontecendo hoje, por exemplo, na política, na questão social, no seu dia a dia, você de repente não vai conseguir fazer essa relação tão bem quanto uma pessoa teria esse conhecimento. Falando aqui de Chapecó, então, como é que está o contexto das exposições artísticas aqui? Falando de todas as relações, do artista, dos espaços e também do público. Então, eu tô aqui em Chapecó há mais ou menos 8 anos e meio e quando eu vim morar para cá, você não tinha muitos espaços, né? Nós tínhamos praticamente 2 espaços, um espaço para exposição apenas, né? E também não eram muitos os artistas, não, tinha apenas um grupo de artistas. Então, o que eu percebo que nesse decorrer desses 8 anos e meio, se ampliou muito. Hoje, há vários grupos formados na cidade, isso é ótimo. Tem dias, por exemplo, que numa quinta-feira, que a maioria das vezes que acontecem as aberturas, acontece às vezes 3 no mesmo dia, você não sabe nem qual você vai conseguir ir. Isso é muito bom. Claro que isso é um progresso a médio prazo, né? Assim como na área do cinema e tantas outras áreas voltadas às artes. Então tem que ser um trabalho sem muita pressa, mas eu acredito assim que ampliou muito e vai ampliar mais ainda, né? Porque é uma coisa que eu acredito que a arte ela contagia, né? Então no momento que você conseguir contagiar essas pessoas, elas vão criar esse hábito, elas vão chegar no final de semana e vão querer ver, nossa, onde tem uma exposição que eu quero ir lá olhar, né? Então eu acredito muito que vai chegar esse momento. Já ampliou muito, né? As pessoas já não sabem para qual que elas vão, mas vai ampliar mais ainda. E dá para se dizer que esse crescimento está bastante ligado à universidade? Olha, eu sou suspeita a dizer, mas com certeza. Assim, o curso de artes tem formado que a nossa formação é para licenciado em artes, mas o curso, após esse aluno se formar, nós temos alunos que vão trabalhar diretamente como artistas. Então nós temos, por exemplo, alunos que nem se formaram e estão participando de exposições fora do estado. E isso que a gente está preparando eles para serem professores, mas a gente nunca deixa de trabalhar com eles esse olhar artístico mesmo, né? Eles terem essa experiência também enquanto artista. Porque é muito importante esse professor que está lá na escola, quando ele vai falar de artes, ele consiga vivenciar essa arte. Porque não tem como você falar sobre alguma coisa sem você ter experienciado. Então, para nós é muito gratificante ver esses alunos expondo, né? Nós tivemos uma aluna também que já expôs na Itália, vários alunos que já tiveram suas obras selecionadas em salões. Então, para nós isso é muito gratificante. E esse aluno também fala muito bem da arte. E aí acaba contaminando um pouquinho lá na sua família, seus amigos, e aí isso tudo vai crescendo. Professora, obrigado pela entrevista. Obrigada, eu que agradeço. Agora voltamos ao estúdio.